Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Estamos aqui na nossa RDC TV, iniciando mais um Dois Toques. Um abraço ao Cadu Oliveira, que segunda-feira estará aqui. Claro que estará aqui o Cadu Oliveira segunda-feira. Para o programa de hoje à noite, nós contamos com presenças muito interessantes mesmo. Nós temos o Larry, foi zagueiro do Internacional. Eu vi jogar, eu entrevistei. Tudo bem, Larry? Tudo bem. Prazer estar contigo aqui. Prazer, um abraço aos amigos. O Cadu que está de férias, né? Está tirando tá de folga. Está com semana de deputado, segundo as últimas informações. Vai para a praia na quinta e volta na terça, mais ou menos isso. Conheço bastante gente assim. Muito bem. Flávio Fiorin, trazendo aí também a sua experiência como jornalista. Tudo bem, seu Darcy? Falando sobre as questões, especialmente do nosso clássico. É verdade. Estou entre dois grandes jogadores aqui, né? Dois. Estou no meio campo aqui. Dois. E o Paulo Matos, esse aí jogou no azul e no vermelho, jogou nos dois. Bem baixinho. Ele enganou nos dois, o Paulo Matos. Boa noite, Darcy, o privilégio de estar contigo de novo. Tudo Larry, bem, Paulo? um grande amigo, né, da futebol, Fiorin. Eu acho que quando a gente consegue enganar nos dois, porque algum potencial a gente tem. Claro. Esse é o Paulo Matos. O jogador de futebol, que ele dá aquela improvisada, que para o zagueiro é um problema, né, Laí? Nós conversávamos antes aí, e eu estava falando para o Paulo, até brincando com ele, de um gol que eu vi esses dias, o Inter num torneio lá jogando contra o Ajax, e ele partindo em velocidade pela meia. Depois, um pouco depois, ele começou a fazer um quarto homem ali pelo lado, que ele tinha muita qualidade técnica, né? Mas eu falei, mas que velocidade era aquela? Arrancou pelo meio, fez um golaço contra o Ajax. Isso aí é a história de um grande jogador, né? Claro. Eu só não gostava de jogar aqui no interior quando a zaga era Larry Bolívar. Larry Bolívar era ruim. Horroroso, era horrível de jogar. Meu Deus do céu. Teve uma brincadeira... Escapava de um lado e ia para o outro, o pau pegado do meu jeito. Teve uma vez que ele reclamou de uma pegada forte que o Bolívar tinha dado no companheiro dele no esportivo. Eu falei, vai reclamar para ele. Ele disse, não, eu não chego perto de você. Mas vocês dois podem nos contar como é que é o Grenal, esses dias do Grenal, a hora de entrar em campo, por que o treinador não dá a escalação, se isso ajuda, se atrapalha, se o jogador realmente não sabe, que fica sabendo na hora que vai jogar, como é que funciona esse negócio? Nós temos nós podemos falar da vivência assim desde de menino, né, jogando nas categorias de base, os Grenais. Talvez o fator emocional seja muito maior, tem uma importância muito maior quanto mais jovem tu é, né? Então, é lógico que a cada momento a responsabilidade vai aumentando e o Grenal, a gente vai jogar um Grenal de brincadeira e a gente sempre gosta de ganhar os jogos, né? Então, é uma coisa importante. O Grenal é um jogo à parte, é um jogo diferente, mexe com a parte emocional de todos, né? Então, para o torcedor é diferente e o jogador não é lógico que vem pessoas de outros ambientes, né? Com experiências em outros clubes, mas esses mesmos que vêm de outros estados, eles acabam vendo que representa realmente um Grenal. É um jogo diferente. Paulo Matos, não vem com a conversa que dizer que é diferente porque um é vermelho e outro é azul o vestiário. Não é essa coisa que eu quero saber. Como é que é o vestiário do Grêmio e como é que é o vestiário do Inter? Bom, Darcy, tu comentasse agora do jogador saber na hora se ele vai jogar ou não. O jogador já vai saber antes que ele vai jogar. Sabe antes. A imprensa que não sabe que o jogador vai jogar. Sim. E é diferente. Na véspera ou durante a semana? Durante a semana ele fica sabendo. Ele não vai saber na véspera, não vai saber no dia. Ele já está sendo treinado para isso. Claro. Para esse jogo, pela importância que tem o Grenal, né? E tem
todo tipo de atleta. Tem atleta tem uma personalidade que ele sente muito o jogo, tem outros que sentem o menos, tem outros que o primeiro lance do jogo é importantíssimo para o decorrer do jogo ele fazer um grande trabalho, né? Se ele foi bem no primeiro lance, ele vai se soltar e vai fazer um grande jogo. Se ele foi mal no primeiro lance e a torcida já começou a cobrar dele no primeiro lance, ele já não vai desenvolver o que ele iria desenvolver no Tem jogador que se sabe na hora é melhor, ou tem jogador que tem que saber antes para saber que vai bem? Tem esse tipo de coisa ou não? Na minha avaliação, eu acho que é importante que o jogador saiba que vai jogar. É lógico que muitas vezes já de muito tempo vem isso aí, a questão de não antecipação de escalação para Grenal, mas como o Paulo disse, não, mas eu pergunto assim, tem jogador que, por exemplo, assim, o cara não sabe que vai jogar, o treinador assim, esse cara eu só vou dizer na hora, porque é ali que ele tem que pegar de arranque. Talvez esses jogadores com um perfil mais assim de descompromissado. Tem esse tipo de jogador? É que tem um perfil tal, que se diz assim, que não tem a dimensão da responsabilidade do jogo, né? O jogador é aquele que joga qualquer jogo da mesma maneira. Não consegui me expressar ainda. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos ver agora. O Luiz Carlos Goiano, tá? Que era um jogador aplicado, um jogador que todos nós respeitávamos muito. Ele era um jogador que o Dinho tinha que gritar com ele o jogo inteiro, que é para ele pegar, senão ele não pegava. Senão ele parava. Eu penso assim, tem esse jogador que o treinador tem que dizer para ele na hora que vai, tô dando o time, tu vai entrar, que é pro cara não tremer. Tá falando do jogador dorminhoco? Eu não sei o que ele é, eu quero saber se tem esse jogador. Tem bastante. Tem jogador que ele vai desenvolver o trabalho dele no grito. Sim. Se tu deixar ele por si só procurar jogada, ou ter uma marcação, ou procurar uma marcação, ele vai ficar caminhando no campo, ele vai ficar dispersivo no campo, ele não vai fazer aquilo que o treinador pediu na palestra. Então, quando o treinador já, com o time dentro do campo, o jogo em andamento, ele já observa que o jogador não fez aquilo que foi pedido na palestra, que conversaram com ele para ele fazer na palestra, obviamente que o treinador sabe que ele vai desenvolver o que ele quer, mas tem que ser a base de grito, tem que ser a base de rédea curta. Sobre palestra, perguntar para o Larry e para o Paulo, hoje com o advento das redes sociais, tudo se espalha em instantes, em segundos. Mas na época de vocês, o que era dito pela imprensa ao longo da semana, recortes de jornais, de revistas, áudios, enfim, de um lado ou de outro, servia de motivação nas palestras para vencer jogos? Isso aí sempre foi usado, né? Uma maneira de motivar jogadores. Mas o jogo por si só já motiva o jogador, o jogo da importância de um Grenal. Mas a questão de provocações e tal... É, uma declaração mais forte em relação... Que não existiam tantas em outros tempos, até pelo tipo de comunicação. A notícia era mais lenta, a gente ficava sabendo de coisas... E muitas vezes, até realmente em Grenais, se tinham notícias de última hora, jogadores que essa mesma... Até o próprio técnico do Flamengo, ano passado, usou, que foi uma coisa surpreendente, porque o cara vinha da Europa, fez uma jogada lá com o Gabigol no jogo contra o Inter, me parece, né? Então, acontecia muito isso aí, em clássicos, principalmente, de jogadores, de guardar uma escalação, um jogador que era uma dúvida por problema médico, e que chegava isso aí modifica o pensamento porque o jogador, porque eu era um jogador de defesa, estava esperando marcar um determinado jogador e de repente isso aí pode ter um fator. Qual foi o treinador que mais impressionou vocês dois em Grenal? Olha... Enio Andrade, Enio Vargas de Andrade. Por quê? Porque a palestra dele era sucinta, ele realmente ele colocava aquilo que ia acontecer no jogo. Ele lia o jogo antes do jogo. O seu Enio Andrade, sem dúvidas, foi um grande técnico e um cara que a minha maneira de avaliar, assim, o seu Enio Andrade era um cara simples, que tinha os 22 jogadores, ele não era de improvisar, ele saiu o lateral direito, entrava o outro lateral direito, eventualmente ele fazia uma modificação, tirava o jogador um pouco de um lugar. Mas assim, para destacar, eu tive o Gainete, o Cláudio Duarte e o seu Zé Duarte. O Gainete, eu acho que o Gainete não foi um cara tão reconhecido
pelo grande técnico que foi. Sim. Inclusive, o trabalho que ele fez... Eu nunca vi, até por falar nisso, eu nunca vi o Tite destacando o Tite, que hoje é um cara que é o técnico da seleção brasileira. Ele nunca ouviu o Tite falar sobre o Gainett. Eu acho que ele aprendeu muito com o Gainett. O melhor momento do Tite como jogador de futebol foi no Guarani de Campinas, que ele era reserva do Barbieri, e aquele final 86. de campeonato, 86, que terminou o campeonato em início de 87. E o Tite fez um grande campeonato, e o grande responsável pelo time do Guarani, que deveria ter sido campeão, foi flagrantemente roubado, não vou dizer, foi muito prejudicado na final. E o Gainett era um grande técnico. E o Cláudio Duarte, que é um amigo nosso também, que é um cara que uma capacidade grande. Ele foi meu técnico no primeiro ano como treinador, ele era auxiliar técnico do Gainett. E ele é um cara um aprendizado muito rápido, um cara que tinha... Um cara manhoso, o termo que a gente usa. Ele chegava no vestiário e chutava banco? Não, ele disse que não. Isso é lenda. Foi ali... Falou para nós lá na federação. Ele era tranquilo. Ele era 78, era tranquilo. Em 78 que surgiu o tal do pega-ratão, né? Que falava pra gente. E ele é um cara realmente que tem uma capacidade muito... Larissa, se a gente for analisar o Cláudio e o seu Enio, são dois treinadores que trabalharam nos dois clubes. Sim. O seu Enio foi o que mais trabalhou em um e no outro. Então o seu Enio conhecia toda aquela manha do Grêmio. O Enio não conseguiu ser campeão gaúcho, né? O Enio não conseguiu ser campeão. Mas nós estamos falando do negócio de Grenal. Do profissional e do Grenal. Mas o Gainett é um reparo que nós precisamos fazer, né? Porque o Gainett é também uma pessoa muito querida. O Gainett, eu conheci 2 treinadores de futebol que, enquanto trabalhavam, os caras eram insuportáveis. Tu não conseguia chegar neles. Eles não tinha conversa com eles. Mas eram homens insuportáveis, que eu digo assim, eles não aceitavam negociação, eram os caras, não é insuportáveis a palavra. Me faltou a palavra. Desculpa, Gainett, me faltou a palavra. Tu eras um homem rigoroso no trabalho, Gainett. E ele não tinha conversa. Fora, quando o Gainett não está trabalhando, tu até beija o Gainett. Hoje, hoje, eu digo isso. Para tirar um sorriso do Gainett era difícil. Mas, puxa, hoje, outro cara que era assim era o Sérgio Macir Torres Nunes. Que trabalhando, meu Deus do céu, tu não conseguia. Tu dizia boa noite, ele perguntava por que boa noite. Boa noite para ti. E ele, sem trabalhar, era uma pessoa querida demais também, o Sérgio Macir. Os caras muito focados no trabalho, né? Tem treinadores que eles, fora do treinamento, fora do grupo de trabalho ali com os atletas, eles têm uma aparência de um cara meio arrogante, bravo, meio, né? Eu estou recebendo uma luz alta aqui, vocês me dêem licença que eu tenho que fazer um intervalo comercial, senão o Cadu me derruba. Sabe como Mas é o Cadu não volta mais, tu já está bem aí, cara. Estamos aqui. O Bernardoni está salgando as nádegas. Laí Chaves, Flávio Fiorin, Paulo Matos. Nós já retornamos com o nosso 2 Toques. É o nosso 2 Toques aqui na RDC TV, hoje contando com as presenças do Laí Chaves, do Flávio Fiorin e do Paulo Matos. E no intervalo, tudo que acontece no intervalo eu trago o ar, os telespectadores têm que saber que negócio é esse. Nós falamos aqui sobre o Gainett e estávamos também falando sobre goleiros, quando eu disse o seguinte, esse jogo do Internacional... E falamos do Ameriquinha também. Do Ameriquinha, claro. A falha maior não foi do zagueiro, não, porque o zagueiro, porque a pressão determinou, não, menos, como diria o filósofo, menos. O goleiro é que não pode passar a bola para o cara que está de costas para o campo. Chuta para frente, meu filho. E foi o primeiro jogo como profissional daquele menino, né? O goleiro titular estava também. Não há problema. De repente, e achei um goleiro firme, sabe? Muito bom goleiro, ele foi bem, ele errou ali. Foi o único erro dele no jogo. Teve uma outra bola que ele soltou, mas ele conseguiu se recuperar até ágil, pela agilidade. Muito ágil. Exatamente. Eu acho que os goleiros, de uma maneira geral, estão sofrendo essa pressão assim de
de ter que jogar com os pés. O primeiro foi o Sidão, né? Sim. E os técnicos muitas vezes insistem para que eles treinem e nos jogos, que joguem com os zagueiros, que joguem do lado, e a possibilidade de erro ali é muito grande. E eu questiono algumas vezes alguns times que tocam a bola, eu vejo bastante jogos do Inter, né? Tocam, não querem dar o chutão para frente e atrasam a bola para o goleiro, que dá o chutão sempre. Claro, Entendeu? exatamente. Então, a consequência daquele toque de bola é discutível. Discutível porque nós não temos tantos goleiros assim que têm essa capacidade de jogar com o pé. O último que teve era o Ceni, né? Isso. Depois dele... Fiorinho, me diga uma coisa. E nas rádios que você trabalhou, véspera de Grenal, como é que é dia de Grenal? É muita agitação, muita correria, muita preocupação. Ora, vai lá, cuida. Como é que funciona a rádio? Bastante agitação, né? Olha que tem histórico. Tem bastante história, bastante bastidor. Não, a transmissão do Grenal começa cedo, já desde as 9 da manhã. E aí E aí vai, passa muita reunião que... Passa por diversos programas, pautas, programas especiais Alguém como amarela em Grenal? Em programas rádio, não? especiais, esse como o nosso, programas de debate, tem das mais variadas Tem alguém programações. que é amarela? Tem. Tem amarela? Tem os muraldinos, tem bastante. Também? Como? Tem. Os muraldinos. E tem quem veste a camisa também? Tem também, né? tem E bastante. como é que é esse convívio? É legal? Não é? Tranquilo. Pelo que tu Tem aqueles que a gente sabe qual é a cor, se é azul, se é vermelho, mas a gente... Pelo que tu estás Uma boa. falando coisa que eu nunca imaginei que tu colocasse em pauta. E claro, aqui as agora. reuniões de pauta que eram feitas durante a semana, projetando... Se o Grenal era no meio da semana, já na segunda-feira era projetado. Se o Grenal era no fim de semana, na segunda-feira já tinha reunião. Tu vai fazer isso, o repórter B vai fazer isso, o repórter C. Designavam pautas, matérias especiais, tinha coisa para o plantão fazer também. Tudo um pouco. Diga, Paulo. É que, pelo pauta que vocês colocaram agora, então existe uma atenção de um jogo, uma importância de um jogo desse em todos os setores, em todos os profissionais. Né? Tem. Tanto aquele que faz a logística para o clube, como os da imprensa, como fazem a logística para a imprensa e o próprio atleta. E o que mais sofria, falando do Paulo Matos, do Larry, dos jogadores, no campo, mas nas rádios, a única pessoa que mais sofria era o coordenador da jornada. Ele tinha que pensar em todos os detalhes. Sim. O antes, o durante e o depois. E ficava buzinando lá os caras buzinando. na retaguarda. Sempre. Era Será assim. que ainda tem isso hoje? Eu não sei como é que está hoje a figura do coordenador, mas não... Mas o pessoal se coordena lá dentro do campo mesmo. Vem cá, tu derrubou o Dalpisol lá na federação, cara. Por quê? Era o Dalpisol que fazia o sorteio, agora é tu. Não apareceu mais. Agora eu apresento o sorteio. O Dalpisol só comparecia lá para tirar as bolinhas. Deixa ele mais um pouco lá que vai ser presidente da federação. E ontem o nosso convidado especial para fazer o sorteio foi o Claudião. Quem é que apita o Grenal, Fiorinho? Grande figura. Jean-Pierre. Bom árbitro, não? Muito bom árbitro. Larry, bom árbitro, não? Tirando as polêmicas à parte do último Grenal, aquele da expulsão do Renato, do JP que não está mais, da Alessandro, mas foi bem. O Grenal sempre vai ter polêmica. É claro. É um jogo que todo mundo está voltado para ele. É o principal jogo do nosso estado, é um dos principais do Brasil. Então, a polêmica vai existir sempre. Se não me falha a memória, o Darcy trabalhou em muitos jogos, o Larry, o Paulo Matos. Aliás, acho que é o Carlos Martins, né, que é o que apitou mais jogos, né? Não sei. O meu Grenal, esse de agora, é o de número 931. Até o final do ano 2020, eu vou chegar ao Grenal 1000. Ah, é? 2020. 2020 vou chegar ao Grenal 1000. E tu não treme em Grenal? Não, 931 Grenais, eu já estou acostumado, velho. Só profissional ou tem da base, junior, está tudo junto? Todo mundo. Por isso a experiência. Todo mundo. Tem 422 Grenais jogados. Né? 423, Aí, né? pô, não, porque eu já fiz cento e não sei quantos, putz, eu fiz 250, eu fiz 931. Tu dobrou? Vou para o Mila agora. Eu posso dizer com todo orgulho. Mas eu pego lá da base, eu venho fazendo todos. Eu posso dizer com todo orgulho, Darcy, Paulo e Larry. E a rivalidade é a mesma. É. Começa lá embaixo e vai até em cima. A diferença que tem nos Grenais de hoje é que não há o número de jogadores formados no clube como vocês pegaram. Você falou do rádio, posso dizer com orgulho que é inesquecível, meu primeiro Grenal foi em 1994, com a narração do Ranzolin, o jogo foi 1-1. Primeiro Grenal que eu fiz.
primeiro Grenal que eu fiz foi em 75, 2-1 no Olímpico para o Internacional. Aquele Grenal que queimaram o lateral Cláudio Radar. Aí depois disso aí, os caras esculhambaram o Cláudio Radar, terminaram com a carreira. É o que jogou no São Paulo? Não. Grande... Depois ele foi jogar em Santa Catarina. Inter de Lages. Inter de Lages, ficou por lá. Aí, e ele tinha 10 anos de clube e tiraram a foto dele do vestiário. E em 76 chegou o seu Oswaldo Rola no vestiário para treinar o Grêmio. Foto dele num canto do Cláudio Radar lá, o seu Oswaldo Rola disse, na parede essa foto aqui, tem 10 anos de clube, na parede, seu Oswaldo Rola. Esse era fera. Bota na parede a foto. Botaram de volta. Ele foi, na verdade, ele foi vítima, né? Porque o Inter tinha o Lula e o Carpegiani fazendo jogadas e o Vacari, os três, Lula, Vacari e Carpegiani jogando em cima dele. Exatamente, ele foi crucificado injustamente. É uma coisa que é muito discutida, que às vezes as pessoas criticam. Quando o atleta ele toma uma decisão de mudança de clube, não, tem tantos anos num clube, vai para outro, vai. Porque quando o atleta, a direção tem que mandar o atleta embora, ela não pensa duas vezes. Verdade. Tá? Ele é muito útil enquanto ele serve, não só na área do futebol, em qualquer segmento. Qualquer segmento profissional. Entendeu? Mas aí como vai para o lado emocional, para o lado afetivo, o negócio de clubes... o futebol é paixão. É paixão. As pessoas condenam um atleta que saiu de um Grêmio, foi para o Internacional, saiu do Internacional, foi para o Flamengo jogar com o Internacional, mas isso é o momento dele. Ele ficou prestando serviço para Grêmio, Flamengo ou Inter, enquanto ele servia para essa entidade, para esse clube. A relação empregado-empregador é a mesma em qualquer lugar. É a mesma. O futebol tem a paixão, só isso. Então ele passa de ídolo a servir... Aquele que chegou beijando o escudo um dia, depois não serve mais. Mas eu até acho... que aí já é demais o cara chegar beijando o escudo. Mas eu vejo diferente. O cara chega para trabalhar, o cara, vamos lá, beija. Eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema no cara que sente dor na perna isso na hora aí, que mas não pode isso jogar. aí, chinelinho? Ô Darcy? Esse é o problema. Darcy, mas isso aí de chegar beijando o escudo, vai me desculpar, isso aí é... O cara não vai chegar já apaixonado pelo clube. Não, mas se for um atleta que se criou dentro do clube, é diferente. Mas isso veio com a evolução que foi fazendo assim. É por isso que eu digo, esse Grenal que vem aí agora, o sentimento dos jogadores que entrarão em campo, olha, digamos que se joguem 25 jogadores, talvez 5 tenham um sentimento, vou fazer 6 para ficar dividido igualmente, tenham o sentimento pelo Inter e pelo Grêmio que vocês têm. Porque que vocês tiveram enquanto jogadores, porque eles, enquanto jogadores, não têm. A relação é profissional, é por isso que os caras vão embora e são mandados embora. Por isso. Antes, quando mandavam um de vocês embora, vocês choravam. Quando vocês tinham que sair porque iam para outro clube e tinham até uma proposta, vocês choravam também. Que criou vínculo, né? Hoje não tem mais. A gente, às vezes, até dificultava uma saída para tentar ficar. Era uma outra relação. Mas hoje o dinheiro fala muito mais alto. Claro. Né? Por exemplo, vamos pegar o depoimento agora do David Braz sobre o Grenal. O que tem para nos dizer o zagueiro do Grêmio, esse que está chegando agora para disputar um Grenal, está chegando agora. O que ele pensa sobre o Grenal? Avalio uma equipe muito forte, dos jogadores experientes, a gente conhece muito bem, né? E que vai estar brigando por todas essas competições que a gente também está brigando. Então, eu acredito um jogo muito difícil no sábado. Tanto a gente vai encontrar dificuldade, como eles também vão encontrar. É Grenal. Não está fácil para nenhum dos dois lados. Vai ser difícil para os dois lados e quem errar menos vai sair vencedor, com certeza. Sabe, Larry, que esse menino no último jogo, ele resvalou 3 ou 4 vezes na tentativa de correr. E o Paulo Miranda também resvalou, mas ele resvalou mais. O braço. E eu não vi, e ele não pediu para trocar a chuteira, eu nem sei se tem chuteira com trava hoje que tu troca, ou se não tem mais, eu não sei, porque eu não vou mais a vestiário. E ninguém de fora do campo orientou o cara a trocar as travas da chuteira. É normal isso? Pois é, eu acho ele um bom zagueiro. Eu também acho. Tive a oportunidade de conhecê-lo também, um grande profissional. E o seu Grêmio acertou nisso aí.
o caso do Vitor, né? Que também Sim. o Vitor. Jogou junto com o Vitor, né? Na verdade, o Vitor é meu amigo porque ele Não, veio eu tô dizendo o Vitor e ele jogaram juntos. Eles jogaram no Santos, né? Jogavam no Santos, são amigos. Quem envelheceu o Vitor. Né? Mas eu acho assim que são muito bons profissionais. Sim. Assim. Eu acho que os clubes acertam quando trazem bons jogadores reconhecidos e jogadores que são profissionais que acabam contribuindo muito no ambiente. E o Paulo Matos, que é um cara que trabalhou também como dirigente, como técnico, ele sabe muito bem o que representa o vestiário com pessoas com um perfil bom, pessoas que agregam dentro do grupo. Isso aí é muito importante. Sabe que eu digo, o jogador me chama a atenção quando eu olho para ele e digo, esse cara tem a cara limpa. É o cara que te olha, ele sorri para ti, ele conversa, ele presta atenção. O cara tem a cara limpa. Que propõe... Hoje a moda é a barba de lenhador, aquela. Sim, mas a cara limpa que eu digo é... Sim, entendi. É o cara que está sempre propondo coisas positivas. Não é aquele que está falando contigo olhando para o lado. Sim, não te olha olho no olho. Que está preocupado com o jogo, que estuda o jogo, que quer saber, que quer que o time melhore. Isso aí é o tipo de profissional que tem que ter. Quem também fala sobre o Clássico Grenal é o Guerreiro. O Guerreiro que andou pegando umas paradas duras aí. Não terá o Kahneman nesse Grenal de amanhã. Vamos ver o que diz o atacante do Internacional. Vamos ouvir e ver o que diz o atacante do Internacional. Com certeza, o Grêmio é um time qualificado, né? Todo mundo sabe disso. É o nosso maior rival e eles estão se preparando para jogar contra nós, com certeza. E a gente tem que sair no campo, mais ainda jogando em casa. Estamos bem preparados, botando muita intensidade e botar eles para correr um pouco também, né? Aliás, o Guerreiro, nesses últimos jogos, aí deu 3 chutes a gol somente, né? Ele me parece que está com algum problema físico, está com num ritmo muito lento. Ele é um cara que poderia, nesse momento, só estar jogando mais próximo da área para tentar, porque aquelas jogadas individuais, uma jogada para tentar... Será que a formação não está dificultando para ele? Pode ser, mas ele, individualmente, eu achei que ele não está... Ele está muito aquém daquele jogador, dos melhores momentos. Verdade. Tem algumas mensagens. Então vamos lá, na medida do possível. Por favor. Aqui tem Darcy, grande abraço, baita profissional de primeira qualidade, estamos na audiência. O Diego e a Dudinha. Repita, por favor. Vamos de novo. Grande Darcy Rodrigues Melo Filho. Opa. Tá em caixa alta. Cadu. Baita profissional de primeira qualidade. Muito estamos bom. na audiência e vamos. Perfeito. Ganhar o Grenal. 3-0, Cocal do Sul, Ronaldo. Esses treinamentos de goleiros já tem. Que vir da base não adianta forçar depois de velho. Itaipulândia, no oeste do Paraná, na audiência. Dali Grêmio, Anderson Schmitz. E aqui o pessoal segue dando palpites do jogo de amanhã. O Wilson Cereja, abraço. E o Sérgio Rit Moreira, 4-1 para o Inter, diz ele. Wilson Cereja teve um lateral direito, jogou também. Mora em Recife. Tá morando em Recife? Tá morando em Recife. Mora mal. É bem descansado. Qual é que foi a época dele? Ele foi 7-6. Joguei. Final de 7-6, 7-7, Quase década de 7-8. 80, né? Joguei muitos grenais contra o Wilson. Ele jogava como lateral direito. Ele jogou muitas vezes também como zagueiro, né? Mas ele, ao final, no Grêmio, ele jogava como lateral direito. Não, ele era lateral direito e ele jogou eventualmente. O Tele, com as suas teimosias, uma vez colocou o Wilson Cereja, que era chamado, de zagueiro central. Chamavam de Wilson Cavalo, né? Wilson Cavalo. Aí Wilson Cavalo fica meio... mas era porque ele tinha muita saúde, ele era um cara que fisicamente ele era muito bom. Mas Wilson Cereja, ele era mais conhecido, né? Sim. Mas tá bom, então, nós vamos a um intervalo e retornamos em seguida com o Larry, com o Fiorin e com o Paulo Matos. Amigos, é o nosso Dois Toques aqui na RDC TV com o Larry Chaves, Flávio Fiorin e Paulo Matos. Quero mandar um abraço aqui ao João Francisco Marquesan. Ele está dizendo, você disse que o Renato enxerga tudo. Enxerga, eu acho que ele enxerga tudo, não vejo nenhum problema. Mas, como eu disse,
os assuntos do intervalo têm que ser repassados aos nossos telespectadores. Isso aí, não, essa conversinha de que a melhor parte do programa do Inter não conta para os caras, não adianta nada. Enquanto pode. Não adianta nada. Todo mundo diz isso, que o melhor é o intervalo, ninguém fala o que acontece no intervalo. Como é que é o Claudião lá, Rê? Me conta aí o que tu está dizendo do Claudião. Sobre o Wilson Cereja. Não, como é que era? A maneira de fazer a marcação, né? Sim. O Inter tinha um ótimo meio-campo. Caçapava, Batista, Jair e Falcão, para ser um quarteto para ninguém botar defeito. Sim. Né? Meu Deus. Eu referia foi campeão invicto esse meio de campo, né? O Caçapava já tinha saído. Tinha saído. E aí entrou o Mário Sérgio. Mário Sérgio, exatamente. Que também era bom, não precisa dizer nada. Com um acréscimo de, digamos, qualidade técnica e ofensiva, né? Digamos, mais ofensivo. Mas as estratégias do Cláudio para os Grenais, e o Fiorin também relatou o famoso Grenal, que o Mauro Galvão acabou entrando como um terceiro zagueiro. Que já foi manchete. Qualidade foi absurda. Da 0 hora da Folha da Tarde, um líbero italiano. E aí mandou a estratégia de como esse jogador de meio campo iria bloquear a vinda do Wilson Cavalo, que não era um jogador técnico, mas que tinha muita força física. E passava. Então, foi isso aí que eu estava referindo, né? As manhas do Claudião, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Os Cavalos jogou na época do Corbo também, né? Sim, ele veio... Ele subiu, ele é um pouco mais 78, velho que eu, ele subiu... 77, em 77 ele já jogou. Sim. 77, 76 ele já jogou. Vou fazer uma pergunta para dois especialistas de futebol que eu venho observando já há 2 jogos e ainda não consegui ter uma definição aqui. O Internacional joga 3-5-2 ou 4-4-2? Porque o Musto joga sempre atrás dos 2 zagueiros. Para mim ele joga 1-4-1. Agora, então deu 1-4-5, 1-6, 6-3-1. Esse desenho tático aí, ele... Eu não gosto muito desse. Eu não sou muito favorável a esses números aí. A maneira que o Musto está jogando... Eu acho que tem uma coisa que não está certa ainda. E imagino que o técnico esteja vendo isso aí e vai modificar. Porque, a meu ver... Quero deixar bem claro, não é uma crítica, mas quero para ver uma definição. Na minha maneira de ver, eu fui ao jogo terça-feira e já tinha no jogo pela TV, lá, o jogo lá do Chile, eu achei que o Lindoso está meio fora de lugar, embora ele já tivesse jogado um pouco mais à frente, porque, na minha opinião, ele e o Musto teria que escolher entre um e outro. Não, mas é que o Musto joga atrás dos zagueiros e o Lindoso joga na frente. Eu vou dizer assim, em matéria de defender naquela posição, o Rodrigo Dourado era tão bom, que ele está precisando de 2 para fazer o que o Dourado fazia sozinho. Porque com o Dourado sozinho, o Cuesta conseguia jogar sem problema. Saía para jogar porque ele tinha a proteção do Dourado. Hoje, para o Cuesta sair, ele precisa ter o Musto atrás para lhe dar proteção e o Lindoso um pouco à frente também para lhe dar proteção. E o Cuesta voltou a ser aquele jogador individualmente com qualidade, que sabe, e pode até errar porque tem alguém para corrigir o seu erro. Eu acho que está falando uma coisa corretíssima, porque realmente... Repita, por favor. Eu falei correto. Corretíssimo. Repita que isso é muito importante. Ô, Cadu, presta atenção aí, Cadu. Porque realmente agora vamos dar valor ao Rodrigo Dourado, que realmente exerceu uma função importantíssima. E realmente se ele estivesse em plenas condições, ele poderia jogar e deixar, não teria nem contratado o Musto, talvez, né? Defensivamente eu acho o Dourado maravilhoso. Agora, quando tem que construir, aí já é um outro problema. Bom, precisa ter alguém. E aí ele não ficaria no Inter. Claro. Ele já estaria longe daqui, né? Se ele fizesse essa dupla função. Não, sem dúvida. Quero mandar um abraço para o Hamilton Moraes, que está nos acompanhando. Alô, Hamilton, um abraço. Diz aí, Paulo Matos, o que tu ia falar? Nada? Só tô ouvindo. Não fazes bem. Aquele período do Wilson Cavalo, jogou com o Anchieta, depois com o Cassiá de zagueiro. Exatamente. Esse aí foi o... Sim, o Wilson subiu em 76. O Wilson... época do Ladinho também, né? Isso. O Wilson foi um cara que teve uma trajetória muito boa no Grêmio. Foi. Né? Trajetória muito boa. Um cara que também que ensinava muito. Aquele pessoal que subia da base ali, que vinha trabalhando profissional, era um cara que sempre incentivou muito a meninada da base.
É o que acontece hoje mais, né? Hoje já realmente são meninos que sobem, porque com 16 anos já estão jogando profissional. Naquela época tinha que completar os 20 e antes dos 20 não poderia fazer contrato profissional, porque a CBD não deixava CBD. Por causa da Olimpíada, porque os jogadores tinham que ser amadores. Claro. Então não se fazia contrato antes dos 20 então, anos. A dificuldade naquela época era muito maior que agora, porque para a gente conseguir desenvolver um trabalho e crescer dentro da profissão, hoje está mais fácil que antigamente. Qual foi o jogador da tua época, Larry, que vocês tinham uma grande expectativa e que não saiu nada? Olha, quando eu cheguei no Inter, lá no Infanto Juvenil, no estádio dos Eucaliptos, tinha um jogador que era o irmão do Chorinho, que chamava-se Amorim. Um meia, 10, canhoto, habilidoso, e que acabou não vingando. E contigo, Paulo Matos? Cara, não é que não tenha vingado, mas eu convivi ao lado dele, trabalhei com ele, é meu amigo, e um dos caras que eu vi com maior habilidade dentro do futebol brasileiro se chama Renato Lima, Tia Joana. Mas esse foi ruim para ele mesmo, né? Mas era Tinha um outro jogador desse time do Tia Joana aí, o Valdoir, um lateral direito. Falecido Valdoir. Faleceu, é? Jogou em seleção de base e tudo, né? E teve o Grenal um Grenal só que o cara se destacou, o Borracha, né? Borracha. Foi só um jogo, né? Foi. O Borracha, eu estava nesses. Foi lá no Olímpico jogos, o Grenal, né? O Internacional ganhou, ele arrebentou. O Grenal estava no banco. E o Borracha surgiu naquele período que eu jogava. E um menino que estava no Infanto Juvenil foi colocado, tinha muita saúde, né? Muita. Borracha jogou em alguns clubes aí, mas não foi não chegou a ser o que ele surgiu de uma maneira... O negócio é que naquela época tu tinha um jogo, daí tu tinha aquela mídia meteórica, tu ia lá em cima, aí tu não mantinha aquele... E não tinha oportunidade para manter o teu trabalho, para dar resposta daquilo que a torcida esperava, que a direção esperava. Então, tu jogou aquele jogo, tu se destacou, tu foi lá em cima, no próximo jogo, de repente, já não jogava. Já não tinha oportunidade da continuidade. O Joana, o que tinha de irmão é que nem os bitecos aí, né? Joana tinha o astronauta, o Romário. O Romário. E os dois. Todos grandes jogadores. Os dois jogaram na base do Inter, né? O muito. Romário e o astronauta, que é mais velho. Agora ele está com um sobrinho, o Sidney. Está fora do país. O Sidney é sobrinho, o zagueiro que saiu do Inter, foi para a Europa. Sim, ele é sobrinho deles. Sobrinho deles, é. São de onde o Sidney agora? O Sidney está numa equipe de ponta aí na Europa, ele não sei qual. Ele está, me parece, na Itália. Na Itália, né? É. O Thiago Scherer perguntou aqui se é verdade que estão falando que o Rodrigo Dourado não joga mais futebol. Isso chegou a ser comentado um tempo. Mas eu peço o seguinte, estas informações médicas... Perguntou na nossa live. Médicas, elas, da minha parte, elas saem somente com o depoimento médico. Isso é uma coisa muito melindrosa para se falar, né? Isso aí tu tem que ter, as pessoas têm que ter, porque o jogador demora para recuperar. Tem respeito ao jogador, né? Às vezes fica difícil, demora um pouquinho e o cara volta. E a angústia do profissional também, né? Eu falo dessa, porque com propriedade, eu tive uma lesão de joelho gravíssima no esportivo, eu fiquei 2 anos parado. Então, qualquer coisinha que tu volta, tu pode até ser normal uma dorzinha, algum desconforto que aconteça com ele, mas aí já bate o desespero. Isso é normal do ser humano, porque será que vai começar tudo de novo? E aí atrasa a recuperação ali. Aí o cara desconfia, perde a confiança, e aí já... E essas lesões de joelho, eu lembro assim, um caso recente do caso do Dedé, zagueiro que todos diziam que não ia jogar mais, que teve inúmeras lesões de joelho e acabou voltando. Paulo Henrique Ganso, que se lesionou aqui em Porto Alegre, no Olímpico, no jogo contra o Grêmio, nunca mais foi o mesmo depois daquela lesão. Mas o Dedé também não se cuidou, me parece que o Dourado é diferente, o Dourado se cuida. E o Dedé voltou a se lesionar, mas até por falta de cuidado, esse do Cruzeiro, né? Por levar uma vida assim mais folgada e o Dourado não, o Dourado parece que é um camarada. O próprio Jean-Pierre, esse do Grêmio aí, se ele se cuidasse, ele já estaria recuperado, segundo o próprio Renato, que ele não se cuida,
que ele precisa tomar. Ele tentou desmentir por rede social e tal, mas o Grêmio bateu o martelo que ele não se cuida. Se ele não tomar cuidado, evidentemente que. Mas esse Grenal de amanhã, quem ganha, Larry? Adivinhar quem vai ganhar, eu claro, torço para que o Inter ganhe. É um jogo, as equipes se equivalem, eu acho que no momento elas se equivalem. O Inter teve resultados melhores, mas o Grêmio tem uma equipe formada já há algum tempo, tem alguns desfalques. É um jogo muito, muito parelho, mas confio que o Inter, pela motivação, pelo fato de ter ganho esse jogo na terça-feira e pelo fato de jogar no Beira-Rio, o estádio tem influência, sim, nos jogos. E a arbitragem também tem influência, mas a gente imagina que o árbitro vai ter uma boa atuação. Claro. Time reserva, algum deles, misto ou não? Não, acho que os dois vão com o time, pelo que se ouve, né? Certo. Eu acho que, até porque eles não se comunicam entre eles, Sim, acho que vão os dois com o time titular. Fiorim. Um jogo bastante equilibrado. Um leve favoritismo para o Inter, que tem um mando de campo. Vai ser um jogo bastante disputado. Digo que o Inter leva um leve favoritismo, mas não descarto que esse jogo possa ser decidido nos pênaltis, que não vença alguém nos 90. Mas digo que o Inter leva uma pequena vantagem pelos últimos resultados e pela amostragem que o Grêmio teve lá em São Leopoldo. O Inter leva um pouco de favoritismo para essa partida, mesmo que eles não levem em consideração. E a tua netinha está te acompanhando em casa, veio o recado. Paulo Matos. A netinha tem o nome dela aí? Maeli. Maeli. Isso aí é meu tesouro, cara. Não tem coisa melhor. A Janete mandou aqui, né? Dona Janete, né? Tua netinha está aqui te prestigiando na tua casa. Bobô. Que legal, que legal. Beijo, querida, beijo. Que legal. Então vamos falar dos netos, né? Vamos falar dos netos. Agora eu vou ter que dar o meu recado. Quantos tens? Tenho uma netinha, Antônia, que me chamava também de Boboi, e o meu netinho, Luca. Eles olham, quando eu venho ao programa, eu falo para os meus filhos, normalmente eles olham também. Que legal, cara, que legal. Um beijo para eles. Teus netos, Fiorim? Não cheguei lá, não. Deixa assim. Tá, posso falar do jogo? Tem neto, Beto? Tem neto, Beto? Não. Eu tenho 3 netos. Vocês querem só os de vocês? Então. Eu tenho o Gabriel, que tem 17. Gabriel, jogador de Joga bola? Basquete. Belo esporte. Tenho o João, que tem 5 anos. E tenho o Leonardo, que tem 3 anos. Então, são os meus caras. Presente, né? De Deus São os meus gente, caras. né? São os meus caras. Não adianta, não tem ruim. Com eles não tem ruim. Mas tu ia falar o quê? E o Grenal tem ruim, não? Não, pelo decorrer do Campeonato Gaúcho hoje, o Internacional está mais encaixado que o Grêmio. Sim. Né? O Grêmio, pelos últimos, como diz o Fiorim, pelos últimos resultados, pelo que o Grêmio tem apresentado, porque o Grêmio não vem apresentando grande futebol. Ainda não. Né? Tem grandes valores, tem grandes jogadores. Eu acho que vai crescer muito. Né? O primeiro turno do Campeonato Gaúcho foi uma competição, o segundo turno vai ser outra totalmente diferente, porque todas as equipes vão melhorar. Que dos 5 jogos do Grêmio, o único que o Grêmio se apresentou melhor foi contra o Sportivo. Sim, a minha opinião, o Internacional hoje está mais encaixado que o Grêmio. E Caxias e Ipiranga, que vão se enfrentar para decidir. É que é difícil da gente acompanhar os dois. Eu vi o Caxias. O Ipiranga eu acho que está um pouco na frente do Caxias. Também concordo. Mesmo jogando fora de casa, o Ipiranga pode trazer a classificação lá de Caxias do Sul. Tem um time melhor. Pelos resultados do Ipiranga, ele está num bom momento, mas o Caxias tem uma oportunidade dessas, é jogo... Eu, como ex-jogador do Caxias vermelho também, com Larry. Ex-jogador do Caxias, tenho carinho pelo time Grená. Tá certo. Vou torcer pelo Caxias. Pois é, mas quem usa calça Grená é o Paulo Matos. É tu que tem carinho, admiração, mas quem está fardado de Caxias... também. Eu até nem me dei conta se aqui é vermelho e azul. Aqui é vermelho e azul. Preto, branco. Mas... eu conheço o cara da imprensa que se vai no Beira-Rio, ele vai de vermelho. Vai na arena, ele vai de azul. Para mostrar que ele é absolutamente imparcial. Está trabalhando ainda? Essa pessoa aí?
Sim, nativo, né? sim. Como se fosse absolutamente... Se ele vai num Grenal, ele vai com uma camisa de cada cor. Claro, Aqui é meio a meio. pensar não precisa, entendeu? Pensar não precisa. Agora, mas a hora da corneta, como é bom também. Mas é gostoso uma rivalidade, né? Na realidade, nós estamos aqui opinando sobre um Grenal, um resultado de um jogo que realmente a gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo. Porque pode acontecer uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente está conversando. O Grenal é um acontecimento, né? Uma coisa especial. E a gente vale lembrar que esses dias teve foi uma coisa para mim, foi interessante, porque o Grenal da Taça São Paulo, eu acordei cedo para olhar o jogo, e até uma disputa como aquela é um jogo marcante, né? Uma coisa então, para a gente ter a dimensão do o que representa um Grenal, né? E o árbitro do Grenal, vocês, assim como o árbitro estuda o atleta estuda o árbitro, bom, esse cara aqui, nós vamos chegar assim e tal, para resolver o problema. Como é que funciona essa parte? Olha, eu peguei o período lá até falaste que o Carlos Martins talvez tenha sido o que mais... Eu fui o capitão mais Grenal. Período do Carlos Martins, cheguei a pegar o Barreto, mas não em Grenal. O Cunha? O Luiz Cunha Martins. O Luiz Guaranha, que depois o filho Luiz dele Guaranha tem um Grenal famoso também. Dele, que ele era gente boa e tudo muito mais. Boa. Teve um Grenal Jogava em 78. muito futebol de salão, aquele cara. Faleceu cedo aquele rapaz. Eu não sabia disso. O filho dele depois veio a ser árbitro de futebol também. Sim. Não, mas então eu estou confundindo. Não é Guaranha, foi o... Guaranha é meio retaquinho assim, fortinho. É um que trabalhava no banco. Como é o nome dele? Rui Canedo. Rui Canedo, isso mesmo. Esse cara aí apitou um Grenal em 78, porque o normal era apitar os mais experientes, normalmente eles colocavam, né? E o Carlos Martins naquela época, depois veio o Luiz Cunha Martins, e depois veio o Marcília, depois veio... Mas o Rui Canedo tinha uma característica, né? Ele corria ao lado do jogador, ele seguia o estilo do Wirtz, aquele árbitro francês. Ele corria ao lado do cara, quando o cara fazia falta, ia reclamar, ele estava assim atrás do cara, mostrando, é aqui. Não tinha conversa. E a pergunta que tu fizeste para o Larry, até vou te dar um adendo em cima dela, porque se coloca um árbitro, não coloca um árbitro cascudo no Grenal, eles tomam conta. Porque eles vão achar uma facilidade, né? Porque vão em cima que ele não vai ter personalidade. Isso aí o jogador pensa, não que o árbitro não tenha. Sim. Né? Eles vão pelo menos tentar. Claro. Se vão conseguir, não sei. Agora, botando um árbitro, vamos botar um Darongo. Darongo vai na final. Não, tudo bem. Agora ou era o Jean ou era o Voaden. Não, estou dando exemplos. O Voaden, Darongo, o Jean, botou ali, eles vão respeitar. O próprio Daniel Bins. Também. Né? Ele botou, eles vão respeitar. Botou um outro ali com um pouco menos de rodagem, eles tomam conta. Pelo menos vão tentar tomar conta. Se vão conseguir ou não. E a torcida decide, ajuda? Qual é o papel da torcida? Eu acho que quando o estádio ruge a favor é bom ou tu prefere o estádio contra? Depende do estádio que está a equipe, porque se o time estiver chamando a torcida, né, trazendo a torcida junto, eu acho que é positivo, sim. E isso influencia. Agora, quando as coisas não estão correndo bem, o fator torcida pode ser um fator negativo. Não, Pedro, assim, se a torcida adversária te vaiando... Não, isso aí não influencia nada. Dá mais gana ainda. Quando é no campo adversário, a gente sabe que vai ser. Então, tu já vai preparado para isso. Isso aí não influencia. O que influencia, sim, a torcida... Mas no tempo que tu jogou, o estádio era meio a meio, não era como hoje, né? Era meio a meio. E ia muito mais gente também, hein? Também. Eu já tenho, eu acho que pelo que eu me criei na Várzea, lá nos campos do Sarandiba, aqueles lá, onde eu me criei, onde eu nasci, não dava tanta importância assim, não tinha importância se eu jogava a torcida locatária, se fosse minha torcida, se fizesse uma jogada errada, ou o passe vaiasse, não influenciava em nada. Eu sempre tentava, se fosse errar, eu tentava a primeira, segunda, terceira e ir em frente. Meus queridos amigos, Larry, obrigado pela presença.
como sempre, contribuindo com muito conhecimento para o programa, com muita simpatia. Esses meus amigos do passado do futebol são figuras fantásticas. Obrigado por estar aí com vocês. Fiorinho, um abraço, meu irmão. Um abraço. Baita profissional, baita programa, viu? Obrigado, viu? Vamos tirar o Cadu, então. Repete. Estás no lugar certo. Paulo Matos, tu é outra figura querida, velho. Futebol, eu quero futebol me ofereceu ao longo da vida essas figuras maravilhosas. Entrevistaste muito o Paulo Matos em campo? Muito. Me deu muito conselho. Eu queria mandar um abraço aqui pro seu Emílio, que é o meu grande amigo. Seu Emílio, um abraço. Seu Emílio, uma pessoa que eu gosto muito. E um abraço especial ao meu genro. Opa. Hoje está de aniversário, uma Grande pessoa abraço. que mora no meu coração. Qual é o nome dele? Jonathan. Jonathan. É o pai da... Não, é marido da minha filha. Marido, sim. E sempre estão assistindo o nosso programa. Tá certo. Um abraço. Nós voltamos na segunda-feira. Aí volta o Cadu, tá certo? O nosso Dois Toques. Obrigado mais uma vez ao Larry, Fiorinho e ao Paulo Matos. Um abraço. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.